Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 6. Nós estamos seguindo a nossa série de mensagens expositivas no livro de Eclesiastes. Semana passada nós encerramos o capítulo de número 5 e hoje chegamos no capítulo de número 6, para a glória de Deus. Semana que vem continuaremos do capítulo 7, versículo 1 em diante. Então, hoje nós vamos pensar, refletir sobre as frustrações e ilusões deste mundo, como esse mundo nos frustra, como nós muitas vezes estamos aqui, mas o nosso coração está angustiado, frustrado com o que esse mundo muitas vezes nos oferece e nos dá. Então, eu sei que você acabou de sentar, mas em reverência à palavra, obrigado, irmãos. Obrigado. Eclesiastes 6:1, amém? E aí, ó. Aí ficou ruim, né? Em reverência e amor à palavra. Eclesiastes 6:1, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isto é vaidade, grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, se a sua alma não se farta do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem um aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, de vaidade os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Pode estar sentado, irmão, nesse momento. Faça uma oração ao Senhor. Como nós sempre fazemos, antes do sermão, nós clamamos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza e para que nós estejamos atentos a ouvir a sua voz, para que Ele tire de nós tudo aquilo que pode, talvez, tirar a nossa atenção, para que a gente possa ouvir a palavra. Senhor, nós somos gratos, mais uma vez, pela oportunidade de poder orar ao Senhor, de poder falar com o Senhor nessa noite. Agora, Senhor, diante dessa oração, da qual nós lemos a sua palavra e ela será exposta, pedimos humildemente que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor perdoe, Deus, as nossas falhas, nossos pecados, que nós possamos esconder atrás da sua cruz, para que o seu nome seja louvado e engrandecido. Fale, Deus, com a sua igreja. Fale conosco, Senhor. Que nós saiamos daqui diferente de como nós chegamos, Senhor, tocados pela sua palavra, transformados pelo Senhor. Então, Senhor, nos dê sensibilidade a ouvir a sua voz nessa noite. Perdoa mais uma vez nossas falhas e nos conduza em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no ano de 1999, aconteceu algo muito interessante. Lembro bem que era algo tratado até nas escolas, ao ponto de inúmeros trabalhos serem solicitados para o tema. Eu lembro que na época tinha dificuldade daquela questão da internet. Então, quando era solicitado algum trabalho, você tinha que procurar alguma revista, cortar, colar, pegar aquela folha com pauta, sabe? E colar, fazer aquilo tudo. E eu lembro que em 1999 aconteceu algo muito extraordinário. Aconteceu o famoso bug do milênio.
Se você viveu esse tempo, você lembra como foi essa questão de 99 para 2000, como aquilo tudo. Não sei como foi em Teresópolis, mas eu sei que lá onde eu morava, minha mãe ficou desesperada e falou assim: filho, olha só, a gente vai para a igreja, mas me ajuda a desligar tudo da tomada, porque eu não sei o que vai acontecer quando a gente voltar. Eu lembro dessa sensação de expectativa, de voltar para casa e pensar: será que tudo acabou? Será que as coisas queimaram? Será que eu não terei mais o meu videogame? Essa foi a expectativa, né, de retorno do ano de 2000, da qual a gente foi passar na igreja. O bug do milênio foi considerado a primeira previsão do apocalipse da era tecnológica e também um dos mais famosos da história. A virada do ano 2000 se previa que os computadores seriam dizimados por um bug. O nome, então, disso começou a ser propagado e a televisão começou a anunciar, as revistas começaram a falar: olha, vai acontecer uma coisa extraordinária e talvez perigosa, de 99 para 2000. As pessoas, então, começaram a calcular e um defeito dos sistemas operacionais poderia trazer grandes malefícios para a sociedade. Acreditava-se, como a maioria dos computadores do mundo registrava somente os 2 últimos dígitos, como nós registramos hoje, 2023, apenas o 23. Como naquela época era registrado 99, a ideia é que os computadores não teriam capacidade para ir para o 00, 2000, mas para o 00, 1900. Logo, traria grandes malefícios para a sociedade, os bancos entrariam em colapso porque os cofres estariam vulneráveis e situações seriam totalmente desastrosas porque as pessoas em 1900 não tinham dinheiro depositado no banco, logo a conta ia zerar. Desespero tomou as ruas, desespero tomou os corações. Eu estou lembrando você aí, você deve estar lembrando de alguma situação da qual aconteceu. Então, esse 00 de 2000, esse ano novo, trouxe uma série de pensamentos. Isso realmente seria um desastre, irmãos, e eu fui pesquisar sobre isso, para entender o sentimento das pessoas, o que se passou no coração das pessoas naquela época. Os bancos entraram, então, em grande preocupação. Olha, nunca houve algo tão terrível como a crise de 1929. Será que vai superar isso? Será que nós vamos entrar em colapso? As pessoas começaram a ir para os bancos sacar o seu dinheiro. Desesperados, nós vamos perder. Não, se é para perder, eu vou gastar, eu não vou deixar o banco levar. Se é para perder o dinheiro, então eu vou curtir a minha vida. Se vai entrar em apocalipse, o mundo vai acabar, deixa eu curtir a minha vida. Mesmo que após o fato tudo seja normalizado, o bug do milênio causaria uma enorme desordem no sistema econômico mundial. Temia-se, então, que os sistemas de aeroportos e usinas nucleares entrassem em colapso. Uma matéria diz que as pessoas estavam com medo das usinas nucleares entrarem em colapso e uma grande erosão, uma grande contaminação viesse na sociedade. Ou somente tinham medo que os aeroportos não conseguiam se contaminar e os aviões começassem a cair. Meu Deus, que desespero. Apocalipse mesmo, irmãos. Sentimento de devastação tomava o coração daquelas pessoas. Muitas pessoas, então, olharam para aquilo, começaram a ficar preocupadas. Olha, não vai ter fornecimento de água, não vai ter fornecimento de luz, nós vamos ficar na escuridão, vai começar a acabar a comida, vamos fazer bunkers de isolamento, vamos encaixotar comidas, vamos isolar, porque tudo vai acabar. Tudo isso por causa de 1999. E eu comecei a ler matérias e artigos sobre isso, porque eu achei tão interessante, porque eu só tinha 9 anos. Eu não lembro desse sentimento desastroso, irmãos. Eu lembro do meu videogame, que eu era preocupado com ele. Mas eu não lembro que eu ia ficar sem comida. Não lembro que eu ia ficar sem água. Não tinha isso. Não sei se minha mãe tinha essa preocupação, se meu pai tinha essa noção do que iria acontecer. Ela estava preocupada com a geladeira, isso eu lembro. Mas eu não sei se ela estava preocupada com essa situação toda que ia acontecer. Muitos, irmãos, um artigo diz que muitos entraram em desespero. O mundo vai acabar. As pessoas sem rumo, então, começaram a fazer inúmeras coisas, a qual se arrependeram depois. O fim da civilização foi cogitado. De fato, um artigo diz, houve a cogitação do fim da civilização. Como sabemos, nada particularmente significativo ocorreu. E o Apocalipse ficou, então, para outro dia, da qual nós esperamos também. Mas algumas lições nós podemos tirar dessas situações. Essa ideia do Apocalipse fez inúmeras pessoas refletirem. Muitas pessoas agiram, muitas pessoas resolveram inúmeras questões. Afinal, o mundo está acabando. Se o mundo está acabando, eu preciso tomar alguma decisão. O que você faria
se o mundo fosse acabar essa semana? O que você faria se nós tivéssemos agora recebido uma promessa do Senhor? Deus nunca faria isso, porque a Escritura diz que a gente não vai saber. Mas é uma ilustração. Se Deus falasse comigo e com você, o último dia da humanidade é sábado. Você tem a semana toda para você pensar o que vai fazer. O que você faria? Lendo os artigos do Bug do Milênio, muitas pessoas se divorciaram, foram curtir a vida. Lendo os artigos também do Bug do Milênio, muitas pessoas foram resolver relacionamentos que estavam quebrados. Lendo alguns artigos também, muitas pessoas começaram a curtir a sua vida de uma forma muito promíscua. Eu quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho, então vamos lá, vamos viver. O que você faria se o mundo acabasse no sábado? Diria a alguém o que você sempre quis dizer? Você procuraria alguém para dizer o que você realmente sente? Porque talvez você está segurando um pouco a onda. Diria a alguém, você iria chorar? Você iria sorrir? Você iria usar ao mesmo tempo todas as roupas que você nunca teve coragem de usar? Afinal, não importa se alguém vai me zoar porque a minha roupa é X ou Y. Será que você iria fazer o quê? Cortar o cabelo do jeito que você sempre quis, mas que todo mundo ia te criticar? Será que você iria viajar? Olha, já que vai acabar no sábado, eu vou viajar, eu vou pegar o meu dinheiro e vou viajar. Eu preciso conhecer o lugar, esse lugar que eu nunca fui. Será que você iria se isolar numa ilha paradisíaca para quando estivesse acabando o mundo, você estivesse numa praia e ver tudo acabando? Você iria correr para a sua família? Você iria se juntar à sua família? Você iria na sexta-feira abraçar toda a sua família e falar assim, vamos fazer um churrasco, porque esse aqui é o último dia de celebração da nossa união? Você iria gastar suas finanças? Você voltaria a trabalhar, se Deus falasse hoje? Provavelmente não. Você iria buscar se reconciliar com alguém que você ama e brigou? Você iria se acertar com Deus? Iria voltar para o Senhor ou não? Essa ideia, irmãos, me fez refletir e eu vou caminhar no texto nessa perspectiva. Essa ideia de que tudo vai acabar traz uma urgência no nosso coração. De fato, quando a gente tem a noção de que tudo vai acabar, há uma urgência. Estava lendo sobre uns artigos, uma matéria sobre as pessoas que estão nos seus últimos dias de vida. É interessante como elas dizem, olha, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia é precioso para mim. Então a pessoa faz tudo o que ela quer e que ela pode fazer, tudo que tem no seu coração, o desejo, porque há uma noção de urgência. Eu preciso fazer, eu não sei como será amanhã, eu não sei o que irá suceder depois, mas eu preciso agir. Será que eu e você não conseguimos entender o senso de urgência da qual nós vivemos nesse mundo? Será que a gente vai ficar, não, o Apocalipse está muito distante. Será que as coisas estão muito distantes, eu não preciso fazer nada? Será? É importante, irmãos, pensarmos e refletirmos. Nós sabemos que não teremos tempo para tudo que nós queremos fazer. Mas a gente planeja tudo como se a gente fosse viver aqui para o resto da vida. Como se a gente tivesse muita coisa aqui. Como se eu tivesse aqui 1.000, 2.000, 3.000 anos para fazer tudo. O interessante é que a palavra de Deus diz que nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, mas fazemos planos de anos, meses, dias, achando que iremos realizar com muita tranquilidade. Precisamos entender que a brevidade da vida é uma realidade bíblica. Não sabemos quando, mas um dia vai acabar e não estaremos mais aqui. O Senhor pode voltar, ou Ele pode te chamar antes. Nós não temos controle. Se estamos caminhando para o fim, será que as coisas que precisamos tanto, que prezamos tanto, serão tão importantes assim? Se nós estamos caminhando para o fim, será que eu e você priorizamos tantas coisas e uma hora a gente vai falar assim, não, isso aqui não é tão importante? Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando as pessoas acham que vão acabar o mundo é que as prioridades mudam. As pessoas param e refletem, não, isso não é importante. Isso aqui é importante. Quer ver um exemplo clássico de um artigo da qual eu li? As pessoas não tinham tempo para estar com a família. Mas quando veio a noção do bug do milênio, as pessoas queriam estar perto da sua casa, então se uniram às pessoas que mais amavam. Olha, como é que as prioridades mudam. Não tinha tempo, mas através de uma informação que o mundo pode acabar, agora eu tenho. Você percebe como o nosso coração é movido por essa realidade?
Você percebe que essa questão de urgência vai tomar o nosso coração e modificar as nossas prioridades? É nisso que a gente precisa pensar. Porque eu e você estamos nesse mundo aqui de passagem. E a gente às vezes vive como se isso aqui fosse eterno. E não experimentando a eternidade com o Senhor. Nós vivemos neste mundo aqui como se tudo fosse resumido a este lugar. Esquecemos que é o nosso Deus. Esquecemos as prioridades, priorizamos tantas outras coisas que nos levam para longe de Deus e não priorizamos o relacionamento com Ele. A brevidade da vida precisa movimentar e chacoalhar o meu e o seu coração, dizendo: olha, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que irá acontecer, então preciso mudar essa prioridade, essas questões no meu coração. Com toda certeza, se Deus falasse comigo e com você que o mundo iria acabar no sábado, com toda certeza você nunca mais iria fingir que tudo aqui vai durar para sempre. Você iria colocar num bloquinho: eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Porque sábado está chegando e eu não terei mais tempo. Interessante isso, né, irmãos? É interessante que Salomão está falando sobre frustrações da vida. Salomão está falando sobre um coração frustrado diante de uma sociedade da qual nós vivemos. Na semana passada, nós falamos sobre a idolatria ao dinheiro, com o coração dominado pelos recursos, uma não saciedade em Deus. E hoje Salomão fala sobre a frustração e ilusões deste mundo, como esse mundo nos frustra constantemente, mas mesmo assim nós queremos viver para este mundo. Salomão está dizendo: olha como eu e você somos. Ele nos frustra, ele nos machuca, ele machuca e bate no nosso coração, mas a gente ainda quer viver para este lugar. Ele muda o seu argumento, irmãos, da sessão anterior, mas continua falando sobre o coração, sobre aquilo que pesa no coração. E eu quero pensar com você sobre isso, em nome de Jesus. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto constantemente. Versículo 1: há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Esse capítulo, irmãos, inicia com a argumentação de Salomão falando sobre um mal, um novo mal. Ele diz: olha, há um mal que eu vi debaixo do sol. Ele agora muda, dizendo: olha, não estou falando mais de dinheiro que domina o coração. Eu estou falando agora que Salomão quer argumentar sobre as frustrações, sobre algo que domina o seu ser, porque você depositou tanta esperança nesse mundo, e ele vai te frustrar, ele vai te deixar triste, ele vai te machucar. Esse mundo vai te machucar, e ele muda agora o seu argumento, mas foca no coração, dizendo: olha o que está acontecendo no coração. Ele está falando sobre o peso que há no nosso coração. Ele está falando sobre as tristezas que há no nosso coração. Ele está falando sobre as angústias que há no nosso coração. Ele está falando sobre os desafios que nós temos de estar alegres no meio da sociedade. Quantos de nós estamos tristes, angustiados, preocupados? Então ele diz: há um peso no coração do homem, que é a frustração que este mundo dá. Olha o versículo 2: o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. O homem deseja e Deus dá. Versículo 2 é muito claro: ele quer e Deus concede, mas na hora de aproveitar, ele não pode. O texto diz que o que deixa o coração do homem pesado é saber que Deus lhe deu riquezas, tudo aquilo que o seu coração deseja e anseia, mas o próprio Deus não lhe deixa experimentar dela. Salomão está falando de um coração cheio de expectativas, mas que não consegue ter alegria, porque assim Deus não permite. Uma outra pessoa irá comer do seu trabalho, uma outra pessoa irá aproveitar de tudo que você conquistou, e ele cita que é um estranho, alguém que nem se conhece. Por que Salomão fala sobre isso? Com a argumentação de Salomão aqui, Deus está ensinando que o nosso coração se frustrará com as coisas deste mundo, que nosso coração não pode esperar neste mundo uma satisfação e alegria. A ideia de Salomão é simples, e eu quero dar um exemplo para você. Imagine uma pessoa que diz assim: Senhor, eu quero tanto uma casa de praia com uma piscina bem legal. Deus vai lá e dá. Mas a sua saúde ficou tão debilitada que você não consegue se deslocar por muitas horas, então precisa ficar aonde você está.
Deus te deu, mas você está frustrado por não conseguir experimentar daquilo. Ou Deus lhe concede, mas você trabalha tanto que nem tem tempo de usufruir daquilo que Ele lhe deu. Então, outra pessoa irá usar. Talvez pessoas que você nem conhece. Talvez pessoas que você não tem nem intimidade. Então Salomão está dizendo sobre a frustração de um coração que quer as coisas, conquista as coisas, mas não consegue experimentar das coisas. Não consegue ter alegria nas situações. Esse é o mal descrito nessa sessão. Alegria em meio, agora, uma frustração. Eu desejo ter, mas eu não consigo desfrutar. Quantos de nós, irmãos, estamos frustrados neste mundo? Quantos de nós queríamos tanto algo, buscamos tanto algo, desejamos tanto algo, pensamos, sonhamos, refletimos e quando Deus dá, parece que a alegria sumiu. Parece que não faz mais sentido. Parece que eu não consigo mais me alegrar naquilo que eu tanto desejava. Por quê, irmãos? O destaque, o cerne da sessão aqui é de que nós depositamos a nossa alegria e esperança em algo temporal. Então, quando a gente recebe aquilo, a gente olha e fala, não era isso que iria me dar alegria. Mas quantos de nós fizemos isso já? Quantos de nós já oramos ao Senhor e falamos assim, Senhor, como eu queria isso aqui? Ah, Deus, como eu queria. Como eu desejo isso, Senhor. Como eu anseio por isso. Aí Deus vai lá e dá. Aí quando você recebe, você fala e pensa, não estou conseguindo sentir essa alegria. Não estou conseguindo experimentar dessa alegria. Por quê? Porque você depositou nisso o seu motivo real de alegria. Você depositou nisso a sua satisfação plena. Você depositou nisso aquilo que só Deus pode lhe dar. Deus está ensinando muito claro de que esse mundo constantemente irá frustrar o nosso coração e agora nós estamos tendo uma vida de frustrações constantes. Nós vivemos num mundo de inquietações. Irmãos, esse mundo é um mundo que irá nos frustrar todos os dias. Essa é a vida, não temos como nos isolar numa bolha, não tem como a gente se proteger de tristezas, não tem como a gente se proteger de aflições, não tem como nos isolar de problemas, enfermidades, de dores, não tem como. A consequência da queda é a manifestação do pecado nessa sociedade, e o pecado traz inúmeros malefícios, então não há como nos isolarmos. Como nós gostaríamos de não ter tristezas, como nós gostaríamos de não ter inquietações, como nós gostaríamos de não nos frustrar, como nós gostaríamos, irmãos, de ter uma vida de alegria plena e satisfação, mas não é essa a realidade que nós vivemos. Esse falso evangelho que é pregado e ensinado constantemente, que ao ter um encontro com Jesus, tudo vai ser uma alegria plena, você não terá problemas, não passará por lutas. Isso é uma falácia absurda, porque o próprio Cristo diz, olha, vocês enfrentarão isso, no mundo vocês enfrentarão aflições, no mundo vocês passarão por problemas, mas Ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci tudo e darei força para você vencer. Agora, quando a gente olha para este mundo e deposita neste mundo e não no Senhor a alegria que nós precisamos para viver, seremos pessoas frustradas, inquietas, chateadas, rancorosas muitas vezes. A questão, irmãos, é saber, quando a frustração chegar, como nós vamos lidar? Como ter forças para lutar contra isso? De nós mesmos, nós não conseguiremos nunca. Perceba como Salomão vai aprofundando mais e mais a questão da frustração. Olha o versículo 3. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Salomão, irmãos, está totalmente pessimista. Você está depositando a sua esperança neste mundo pueril. Você está depositando a sua alegria e satisfação no mundo que é corrompido pelo pecado. Você está depositando a sua alegria em coisas que são passageiras.
Irmãos, lembre-se de algo que você orou tanto a Deus no passado e Deus lhe concedeu. Você, pelo menos durante um mês, ficou extremamente feliz, alegre, sorridente, contava para todo mundo a bênção que você recebeu. Passou-se anos, você tem a mesma intensidade de alegria que você tinha por aquilo que você ganhou? Não. É natural que vai se esfriando. É natural por quê? Porque agora outras coisas dominam o seu coração. Outras coisas apontam aquele motivo de viver. Perceba que Salomão fala de alguém que tem 100 filhos, que viveu muitos anos, que teve uma vida abastada, mas não conseguiu experimentar nela nada dela, que não encontrou satisfação real nisso, que se frustrou de alguma forma. Então ele diz, olha, se você não consegue se fartar nisso, não consegue encontrar felicidade nisso, se você não tiver sepultura, se você não tiver um enterro digno, era melhor você nem ter nascido. Meu Deus, eu vou estudar sobre isso. Por que Salomão disse essa frase? O contexto histórico diz que Salomão afirma sobre isso, porque na época da cultura judaica, quem não era sepultado era tratado como alguém totalmente desprezado. Se alguém morre e não é sepultado, isso é desprezo total. Por isso que no Antigo Testamento você percebe que quando alguém morre, alguém manda buscar, manda enterrar, manda sepultar, porque se não havia sepultamento, era desprezo total. Então Salomão está dizendo, olha, se você enfrentou isso tudo, se você passou isso tudo, se você experimentou isso tudo, no final você não teve nada, nem sepultura, era melhor nem ter nascido. Que frustração que você terá até o último dia da sua vida. E para que tanto trabalho, então? Para que você se esforçar tanto? Para que tanta luta? Esse mundo está, irmãos, esfarelando e nós não temos o que fazer. Esse mundo está caminhando para a ruína a cada dia e nós estamos apegados a ele. Esse mundo está trilhando para as trevas e nós depositando esperanças e alegrias nele. Irmãos, o mal desse século, o mal dessa sociedade é achar que este mundo, este século, esta terra trará satisfação plena ao nosso coração, que tudo que nós podemos ter de alegria e abundância se encontra aqui. O erro deste mundo é achar que tudo que nós precisamos está neste lugar. Então eu me esforço, eu me dedico, eu faço tudo, mas no final é uma frustração absurda. Do versículo 4 a 6, então, Salomão fala, a dor da insatisfação e frustração desse mundo caído é tão grande que é melhor você nem ter nascido. Porque se você nasceu, você vai passar por situações tão difíceis, que você entrará em desespero. Irmãos, quantos de nós estamos nessa noite assim? Quantos de nós estamos tristes? Quantos de nós estamos frustrados por uma má notícia? Quantos de nós estamos frustrados por uma inimizade dentro do lar? Quantos de nós estamos frustrados porque nós esperávamos algo e não tivemos aquilo? Quantos de nós estamos angustiados? Quantos de nós a tristeza está dominando nosso coração? A dor, a angústia, a decepção. Quantos? Ao refletir sobre isso, Salomão diz, olha, é inevitável que isso aconteça. É inevitável diante de tudo que a gente passa, a gente vive, porque este mundo é um mundo caído. No final, a afirmativa de Salomão é, olha, não tem o que fazer. Você precisa enfrentar. Você precisa passar por isso. Salomão tem uma questão muito pessimista aqui, irmãos, porque este mundo caído, ele não pode dar uma alegria da qual a gente busca. É um ledo engano acreditar nisso. A riqueza, os bens são muitas vezes uma falsa sensação de alegria. É por isso que nós vemos tantas pessoas, irmãos, pensando em tirar a sua vida e a gente não entende por quê. A gente para e pensa, meu Deus, tem tudo aquela pessoa. Nada lhe falta. Nada lhe falta. Por que ela tem esse desejo? Por que eu ouvi falar sobre isso? Simples. O texto é claro. Porque estamos vivendo para este mundo, não para o Senhor. Estamos vivendo para que este mundo satisfaça, acalente, trate nosso coração. Estamos vivendo para que este mundo nos dê alegria.
Estamos trabalhando para que este mundo nos traga paz, mas o cerne, o ponto central, é que o seu coração está depositando uma alegria em algo que não tem firmeza. Talvez você e eu estejamos tão tristes, tão angustiados, não conseguimos sair desse buraco da qual nós chegamos, porque o nosso coração está depositando segurança aonde não há firmeza. Nós estamos depositando segurança aonde não há sustentação. Nós estamos depositando segurança em algo que não tem como sustentar a nossa vida. Não há como. Aparentemente, para as pessoas, parece estar tudo bem. Nós não conseguimos penetrar no seu coração, mas exteriormente está tudo bem. E quantas vezes você chega nessa igreja com o coração mau, triste, mas com os lábios sorridentes? Quantas vezes você chega aqui assim? Hoje você pode estar com uma casca de alegria, mas com o coração cheio de angústia. Nesse mundo não existe uma rocha imutável. Neste mundo não existe uma rocha inabalável. Tudo aqui é pueril, tudo aqui é efêmero, tudo aqui é transitório, tudo aqui vai passar. Tudo aqui. E quando Salomão escreve essa seção, Salomão está dizendo com muita clareza: pare de depositar neste mundo algo que ele não pode te dar. Pare de achar que este mundo vai trazer paz ao seu coração. Pare de achar que este mundo vai trazer uma alegria. Não vai. Pare de achar que essas frustrações acabarão quando você conquistar algo. Pare de achar que o seu problema acabará quando você tiver tal coisa. Não vai acabar. Porque isso é consequência do pecado, da queda. O que nós precisamos entender é em quem nós estamos firmados. O que nós precisamos entender é em quem nós estamos alicerçados. O que nós precisamos entender é que este mundo pode ser caído, mas há um Deus que sustenta a sua igreja. Precisamos entender que este mundo é pueril, mas há um Deus imutável e eterno. Então a pergunta que Salomão está fazendo a gente refletir é: por que tanto trabalho em algo que vai acabar? Porque a sua prioridade está focando nisso. Todo o trabalho que temos é para satisfazer em nosso coração. Olha o versículo 7 que fala. Todo o trabalho que nós temos é para saciar o nosso coração, nossa boca, para nos alimentar, para saciar a nossa alma. Mas nós nunca encontraremos satisfação neste mundo. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Versículo 8. Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a sua vida, se no final é dominado pela frustração do mundo? Que vantagem você tem de dizer: olha, eu conquistei isso, eu passei por aquilo, hoje eu sou alegre, mas no final, amanhã você pode não estar alegre. Que vantagem tem? Se no final você vai passar por algum tipo de sofrimento, ou você nunca chorou nesta vida. O próprio Jesus diz, o próprio Evangelho diz algo que é um dos versículos menores das Escrituras, mas que ensina muito a gente. Jesus chorou. Jesus foi contaminado pelo pecado? Não, de forma alguma. Mas ele, ao assumir a forma humana, ele sente a dor que o pecado faz no coração da humanidade. Ele sentiu a dor e ele chorou ao ver Marta, Maria, angustiada. Jesus chora, irmãos, porque ele percebe como o pecado, ele sente no seu físico, como o pecado destroça o nosso coração. Como destroça, irmãos. Como nós ficamos mal. Como nós ficamos tristes. Como nós perdemos a esperança com tanta facilidade. Como nós ficamos preocupados com coisa tão pequena. Como nós ficamos já angustiados por coisas que nós nem sabemos se irá acontecer, ou nunca aconteceu isso contigo. Antes mesmo de acontecer, você está tão angustiado, que você fica tão preocupado de algo que nem aconteceu. E às vezes nem vai acontecer. E você perdeu uma noite de sono à toa. Por quê? Porque o nosso coração deposita neste mundo uma satisfação e alegria que ele nunca dará.
É muito melhor, irmãos, ficarmos satisfeitos com o que nós temos. Versículo 9 diz isso, do que ficar querendo mais constantemente. Estamos sempre em busca de algo que muitas vezes nem sabemos o que é. Estamos vivendo muitas vezes sem saber de fato o que nós precisamos. E o versículo 10 e 11 vai dizer que queremos dar nomes às nossas vaidades, queremos que o Senhor abençoe as nossas vidas com as nossas vaidades, mas o versículo 11 diz: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas o que aproveita isto ao homem? Lembrando que eu já expliquei em outro sermão que vaidade aqui não é você estar diante do espelho e falando, olha como eu sou bonito, olha como eu sou belo. Não, vaidade aqui aponta para vapor, para sopro, para algo passageiro, sem valor, ilusão, algo inútil. Então, portanto, tentar se agarrar a este mundo é inútil, é uma ilusão, é vaidade. E quantos de nós estamos agarrando a este mundo? Quantos de nós estamos apegados a este mundo? Quantos de nós estamos alicerçados neste mundo? Quantos de nós estamos vivendo para este mundo? Quantos de nós? E eu fico assustado, irmãos, e fico estarrecido quando eu olho e leio algumas situações de cristãos que dizem que amam a Deus, que dizem servir o Senhor, que dizem viver para Ele, mas amam mais este mundo do que a Deus. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos amando mais este mundo do que a Deus? Quantos de nós estamos nos dedicando mais ao mundo do que ao Senhor? Quantos de nós não nos importamos de viver para Deus? Quantos de nós somos amigos do Evangelho? Quantos de nós nos sentimos bem na igreja, mas não nos relacionamos com a igreja porque nós não nos importamos com a igreja? Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos longe do Senhor? Quantos de nós nos importamos de estar vivendo para o Senhor? Tudo passa rápido demais. A palavra vaidade fala sobre isso, sobre pueril, passageiro. Nossa vida é como um vapor que aparece, logo some, tudo passa muito rápido. Não sabemos o dia de amanhã. Nós buscamos muitas coisas como se fosse tudo para nós, mas na verdade não é. Quantas coisas consideramos ser essencial para nossas vidas, mas que na verdade era só vaidade. Salomão então, irmãos, diz, ao terminar esse capítulo, que o homem gasta a sua vida como sombra. Você consegue segurar uma sombra? Você consegue prender uma sombra? Você consegue isso? É por isso que Salomão fala, não há como prender, porque passa. Não há como manter, porque passa. Não há como lembrar, então, não há como não lembrar do texto de Tiago. Tiago 4, versículo 14 diz: vós não sabeis o que irá suceder amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos breves neste mundo. A brevidade de nossa vida é algo que nós devemos sempre pensar. Quando nós falamos sobre isso e começamos falando sobre o bug do milênio, o que eu te fiz pensar juntamente comigo foi quando nós entendemos que está breve e o caminho vai se encerrar, que tudo está acabando, as nossas prioridades fazem o quê? Mudam. Será que eu e você estamos entendendo isso? A brevidade de nossa vida é algo que nós devemos sempre pensar. Muitas vezes vivemos como se fôssemos morar aqui para sempre, como se fôssemos viver aqui para sempre, como se pudéssemos controlar tudo. Daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou modificar, não, daqui a pouco eu deixo isso aqui de lado e vivo para o Senhor. E se não der tempo? E se o último dia da sua vida for o sábado? E se a sua vida acabará no sábado? Como que a sua vida irá mudar? Como que você irá viver? Quem sabe o que é bom para nós nessa vida? Versículo 12 vai fazer essa pergunta. Quem pode declarar nosso futuro após nossa partida? É outra pergunta que Salomão faz. E ele vai concluir nos trazendo a imagem de Deus. Só Deus sabe o que é bom para todos nós.
Só Deus sabe o nosso futuro. Nós não sabemos cuidar das nossas vidas. Precisamos de alguém que faça isso por nós. Precisamos de alguém que nos sustente no meio das frustrações da nossa vida. Precisamos de alguém, irmãos, que segure nossas mãos. Eu preciso de alguém. Você também precisa. Eu preciso de alguém quando meu coração está angustiado. Eu preciso de alguém quando as lágrimas escorrem dos meus olhos. Eu preciso de alguém quando eu olho para este mundo e ele me machucou tanto que eu não consigo sorrir. Eu preciso de alguém. Preciso do Senhor. Preciso que Ele me dê paz no meio da luta. Preciso que Ele tranquilize o meu coração. Esse mundo, irmãos, sempre irá frustrar você. Esse mundo sempre irá machucar o seu coração. Talvez você esteja decepcionado hoje com alguém. Talvez você esteja chateado hoje com alguém. Talvez você esteja triste, preocupado, angustiado hoje. Mas eu quero te dizer algo. Nem sempre, irmãos, nem sempre você encontrará resposta para o que você está enfrentando. Nem sempre você obterá resposta para o que você está passando. Mas algo que eu quero trazer à sua memória. É motivo de desistir então? É motivo de abandonar então? É motivo então de você não viver para o Senhor? Quantas vezes nós, pelo nosso desânimo, e eu digo por experiência própria, irmãos, estamos felizes, servindo o Senhor com muita alegria e intensidade. Aí esse mundo vai, nosso coração fica, e a gente faz o quê? Não quero mais. Faz biquinho para Deus, também não quero mais. Nós estamos depositando neste mundo algo que Deus, irmão, só Ele pode dar. Nós estamos tristes, angustiados neste mundo, e isso é natural e vai acontecer, infelizmente, por causa do pecado, mas porque nós, muitas vezes, não conseguimos sair desta lama, deste buraco que nós entramos, porque nós estamos procurando neste mundo uma satisfação que Ele nunca dará. É necessário encontrar uma firmeza, é necessário encontrar uma sustentação diante deste mundo tão esfarelado. Mas aí você pode estar perguntando, pastor, o que eu preciso então fazer? Talvez você está entendendo o que eu estou dizendo para você, mas há uma pergunta no seu coração, pastor, o que eu preciso fazer então? Porque eu estou vivendo essa realidade e não sei o que fazer. Há algo no meu coração que eu não sei explicar. Há uma angústia no meu coração que eu não sei como tirar. Eu não sei o que eu preciso encontrar, pastor. Eu quero te dizer o que você precisa e quem você precisa. Você precisa de um descanso. E esse descanso não é numa pousada bacana. Esse descanso não é num hotel de 5 estrelas. Esse descanso não é numas férias no exterior. Porque isso vai ser legal. Mas quando passar, volta as dores da vida. O que você precisa é do descanso eterno em Cristo Jesus. Você precisa aprender a descansar nele no meio da dor. Você precisa entender que Jesus é o único que nunca irá frustrar o seu coração. Você precisa entender que Jesus é aquele que sofreu para te dar alegria. Jesus é aquele que foi humilhado para te dar vida. Jesus é aquele que padeceu para que você tenha motivo para viver. Esse é o nosso descanso. Quando tudo vai mal, quando a tristeza nos domina, Cristo é a nossa rocha. Quando tudo está esfarelando, quando as situações estão difíceis, quando não tenho força para estar de pé, Cristo é o meu sustento. Essa é a certeza que nós temos, a certeza de descanso no Senhor, a certeza de uma firmeza no Senhor,
a certeza que os meus pés estão na rocha eterna e não numa areia movediça deste mundo, mas a certeza de que o vento pode soprar, a tempestade pode chegar, mas o Senhor está sustentando a sua igreja. Essa é a certeza de que esse mundo pode me machucar, mas o Senhor irá sarar o meu coração. Que esse mundo irá me fazer chorar, mas Ele enxugará as lágrimas dos meus olhos. Que esse mundo irá tirar o meu sono, mas Ele me fará descansar em pastos verdejantes. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. A certeza de que nada neste mundo pode nos dar esta estabilidade que nós tanto procuramos e ansiamos. Mas aí, você pode estar com uma casca de alegria, mas com o coração cheio de tristeza nessa noite. O dom da alegria vem de Deus. A segurança, o cuidado, o amor que tanto ansiamos neste mundo só é possível em Deus pela obra de Jesus. Mas você mais uma vez pode me fazer a segunda pergunta: pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus e não consigo experimentar desta alegria. Irmãos, você precisa orar ao Senhor para que Ele rasgue o seu coração, tire esse coração de pedra e transforme num coração de carne, para que você tenha sensibilidade a ouvir a sua voz e não a voz deste mundo. Quantas vozes neste mundo nós escutamos? Quantos conselhos deste mundo nós estamos ouvindo? Mas a voz do Senhor, a voz do Espírito, nós não estamos escutando. Irmãos, Deus está falando comigo, com você. Deus está tratando o meu coração, do seu coração constantemente. Irmãos, o que falta para nós entendermos que Deus está falando? O que falta para nós entendermos que este mundo é passageiro? Que a alegria que você precisa não é aqui, que o que você anseia não está aqui, que o que você tanto busca está na eternidade com o Senhor. O que está faltando para a gente entender, irmãos? O que está faltando para que a gente entenda que a alegria deste mundo vai passar, mas o Senhor permanecerá. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa ter essa alegria no Senhor. Não neste mundo. Não nessa frustração deste mundo. Salomão diz que era melhor nem ter nascido, né? Mas você está aqui. Então, você precisa olhar para algum lugar. E eu quero encerrar te fazendo refletir da seguinte questão: o que você faria se você soubesse que a sua vida iria acabar no sábado? O que você faria diante de tudo que eu falei? Que atitude você tomaria? Quais são os seus planos? Se esse mundo fosse acabar, você iria fazer o quê? Você depositaria tanta intensidade neste mundo? Você ficaria preocupado, Wagner, com as situações? Jesus está voltando, irmãos. Sábado está logo ali. Eita, coisa boa. Jackson, ficaria triste, Jackson? Não, porque a alegria está vindo para inundar o nosso coração. Jonathan, você teria medo do futuro? Não, o sábado é logo ali. Perceba, quando a gente tem a noção de que o Senhor reina, de que a sua promessa é real, o nosso coração muda, irmãos. Essa é a novidade de vida que todo cristão precisa. Viver como se Jesus viesse amanhã, para que as prioridades sejam reorganizadas, para que a alegria tome o nosso coração diante de tudo que acontece. Agora você pode perguntar: tá, eu entendi, pastor,
Eu entendi. Aí a terceira pergunta que você pode fazer: mas aí, o que eu posso fazer agora para ter essa alegria? Você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Você precisa entender que Jesus é o seu Redentor. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa voltar a amar o Senhor. Você precisa voltar a desejar o Senhor. Perceba o que Salomão disse aqui no versículo 2: tudo que eu desejava, tudo que aquele homem desejava, Deus dava. Então, se você desejar mais o Senhor, Ele vai se manifestar mais a você. Se você quiser mais do Senhor, Ele vai se manifestar mais a você. Lembre-se, se a sua vida acabasse no sábado, o que você faria? Eu fiz essa análise, irmãos, em casa. Eu fiz essa análise. Minhas prioridades mudariam. Eu digo para vocês com toda certeza que eu iria convocar a igreja na sexta-feira. Falei assim: eu vou convocar a igreja na sexta-feira. A gente vai começar de manhã até a noite cantando ao Senhor e glorificando o Senhor, porque Ele está voltando. Igreja, vamos cantar, igreja, o Senhor está voltando. Porque muitos com toda certeza ficariam tristes. Mas eu não casei, eu não tive filhos, não. A gente ia ficar cantando num canto congregacional: o Rei está voltando. A trombeta. E o que ele vai fazer? O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Nossa vida seria diferente, irmãos. Nossas prioridades mudariam. Nós não ficaríamos mais presos neste mundo, as frustrações, as dores deste mundo, porque o Rei está voltando para buscar a sua igreja. Essa esperança que tem que estar no nosso coração, essa é a alegria que tem que estar no nosso ser. Eu posso estar triste hoje, eu posso estar angustiado hoje, eu posso não conseguir dormir, mas o Rei está voltando. Deus é bom, irmãos. Mais uma vez, o Rei. Puxa o tom para mim que eu errei da última vez. Vai chamar o seu nome? Se o seu nome não está no livro da vida, não chamará. Aleluia. Mais uma vez. Se o Rei está voltando, e o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar a sua igreja. Se o seu nome está no livro da vida, Ele chamará o seu nome. Mas se ainda não está no livro da vida, ainda há tempo. Ainda há tempo.